Oi, eu sou a X, seja bem-vindo ao podcast Pasta la Vista. Por aqui a gente fala de absolutamente tudo e hoje eu vou falar sobre um assunto complexo, sobre um assunto sim que vai ser difícil de destrinchar, mas vamos lá. Então é uma pergunta que chegou no Instagram que é: como é a vida na Itália? Vamos falar sobre isso hoje. Bora! Bom, vamos lá. Vida na Itália é complexo. Por que é complexo? Porque é, hoje eu tô vivendo uma fase que vai passar e deve chegar outra. E em cada fase eu acredito que a minha percepção ela vai se transformando ao longo do tempo. Até porque eu estou na Itália há 4 meses. Um pouco mais de 4 meses. Então, acho que a percepção vai mudando. Você pode ir acompanhando isso, inclusive, porque a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem um canal no YouTube que a gente mostra muitas viagens que a gente já fez, tanto no Brasil como na Itália. É só seguir, tudo com o mesmo nome, Pasta La Vista Chi. Pode se inscrever, classificar, comentar, né? No caso, classificar aqui no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo este bate-papo. E assim, complexa essa questão de como é a vida na Itália, porque hoje eu estou, como eu falei, há 4 meses aqui, e eu estou na fase de assentar. que assentar, né? Porque primeiro você chega e aí você chega, né? Pá, cheguei agora, né? Porque depois de tanto tempo, né, automaticamente, acredito que se você já foi imigrante, se você tem intenção de ser, ou talvez só queira bater papo sobre isso, saber um pouco mais, saiba que fazer uma mudança tão grande como essa, se tornar um imigrante, exige muito planejamento. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Se a pessoa tem, por exemplo, um imóvel no seu nome, se a pessoa não tem, se a pessoa tem filhos, se a pessoa não tem, se a pessoa tem uma empresa, né? Então todas essas questões vão determinar quanto tempo vai demorar para uma pessoa conseguir se planejar para mudar de país, para ir para um lugar distante. Então, toda a preparação ela já é complexa. No meu caso, trabalhava numa empresa onde eu gostava de trabalhar, onde eu sabia já bem o que eu estava fazendo, já era algo que eu vinha há anos nesse trabalho, então era algo realmente que estava confortável, digamos assim. E nesse processo de vir para cá, meses antes, fiz todo o planejamento da minha saída, da casa que eu alugava também, da entrega dessa casa, da distribuição daquilo que estava dentro da casa, o que ia vender, o que ia doar, o que ia fazer, porque não dá para você simplesmente levar sua casa embora para outro continente, que no caso do Brasil para a Itália são 10, 11 mil quilômetros, então aí não tem como a gente carregar nossa casa. A gente vai com mala e cuia, literalmente, né? Se bobear, nem a cuia você traz, você só traz a mala. Então, assim, como é? Então, acho que parte do princípio, assim, cheguei, e agora? Que aí eu acho que é um momento muito delicado quando você chega, e aí para cada pessoa vai ser de um jeito, porque cada um vai ter a sua configuração. No meu caso, eu me casei com um italiano, e aí ele veio antes para cá ir atrás de documentação, afinal a burocracia italiana a gente já tem a sua fama e não é à toa. E quando você chega é uma sensação realmente estranha, é difícil de descrever porque é algo que teve toda uma expectativa ali, no meu caso de alguns meses ali, uns 6 meses ou até mais, de como ia ser aquele momento, e a gente pensa e tal, e aí, porra, chegou, e agora? Vai ser assim como eu pensei, não vai, o que vai acontecer, enfim. Então tem isso. No meu caso foi bem parecido com o que eu esperava,
Mas, assim, também teve algumas coisas que eu não esperava. Ai, que surpresa, né? Até parece que a gente vai saber exatamente como vai ser quando a gente se mudar de continente, no meu caso. De repente você muda para um país aí da América mesmo, né? Você tá no Brasil, mudou lá para os Estados Unidos, já tem uma amiga maravilhosa, inclusive, que mora lá em Los Angeles. Teve toda uma história também, né? De América para América. No meu caso, de América para Europa. Então, tem muita coisa aí que não foi exatamente como eu esperava. Teve coisas que foram. Eu acho que a gente tem. A grande questão é que a gente tem que estar muito aberto. Tem que estar muito aberto para tudo mesmo, muito adaptável, muito. Porque se a gente travar, se a gente tensionar e não aceitar algumas coisas, e eu acho que aceitar o que vier, agradecer, seja se você tem uma religião ou não, e aí você faz da forma que for melhor para você, mas estar ali, né, leve, procurar estar leve, porque é difícil. E aí o primeiro impacto é esse, né, de cheguei e agora? O que eu vou fazer? No meu caso, eu não tenho muito interesse em continuar trabalhando na área que eu trabalhava no Brasil. Isso ainda pode ser que mude agora, porque já tô aqui há algum tempo. Trabalhei num refúgio, contei um pouco aí no episódio. Se você olhar um dos episódios anteriores, você vai encontrar meu primeiro trabalho. Conversei um pouquinho sobre isso. Então, tem aí um pouquinho de como foi. E foi muito diferente do que, até do que eu esperava, muito diferente. E tem que ser, acho que a grande dica para uma pessoa que chegou agora, ou que tem, daqui a alguns meses vai chegar num país para morar, ou para você que é só curioso, que nem eu, que também sou curiosa de muita coisa, mesmo que né, não seja o meu caso, mas eu gosto de saber. Eu acho que é a questão de adaptação, acho que tem que estar adaptável, maleável, maleável, assim, molinho, que torce para lá, que torce para cá. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Itália, eu fui morar na casa dos meus sogros, que são super queridos, assim, me tratam como filha mesmo. E aí tinha um prazo, né? Tinha uma ideia na nossa cabeça de que seria um determinado tempo que nós ficaríamos lá. Porém, a nossa busca pelo apartamento que a gente ia morar e tudo, rolou até rápido, porém o apartamento só ficaria disponível alguns meses depois. Então eu cheguei em maio, a gente encontrou o apartamento em junho, mas a gente só poderia se mudar em setembro. Até aí tudo bem, porque eu fui trabalhar no refúgio, eu fiquei lá por 2 meses, então meio que quando culminou com a data que a gente ia se mudar para cá. Mas já não era muito o que a gente estava planejando, porém a gente se adaptou, rolou, deu tudo certo. Foi fácil? Não foi. É o pirlim-pim-pim que vem? Não tem pirlim-pim-pim, tem que fazer acontecer mesmo, tem que ter muita força, muito foco. Chega um determinado momento, acho que uma das minhas características positivas nesse sentido é que eu sou uma pessoa muito racional. Eu não sou tão emocional quanto as pessoas que eu conheço e tudo mais. Então, nesse aspecto, para mim, é um pouco mais fácil estar longe, até porque eu tenho muitos meios, como eu me comunico muito, eu me faço muito presente na vida das pessoas que eu gosto, que gostam de mim, que se relacionam comigo. Eu procuro fazer de tudo para que as pessoas que gostam de mim, que eu gosto, que eu me relaciono, que são poucas pessoas na verdade, tá? Que é uma legião de amigos íntimos que eu tenho, mas eu procuro me fazer presente na vida dessas pessoas e na medida do possível a gente consegue. Claro que tem momentos que é um pouco mais difícil, quando chega um aniversário, quando chega, inclusive o meu aniversário tá chegando, eu tô gravando esse episódio em setembro de 2024, então o mês que vem é meu aniversário. E aí tem momentos que a gente queria estar lá, tem momentos que é difícil, que a gente fica triste e tudo mais, mas como eu sou mais racional, eu não sou tão de ficar chorando pelos cantos, de saudade e tudo mais. Às vezes bate uma bad, mas aí eu racionalizo aquilo e falo, bom, é isso também.
tem a ver com a minha escolha de estar aqui, faz parte, eu sabia que ia ser assim, então eu procuro racionalizar bastante isso. Mas eu acho que para uma pessoa que é mais emotiva, por exemplo, que ela é mais emocional do que racional, aí pode pegar bastante. No começo, né, chegou aqui, ainda você tá se adaptando, mas aí depois de um tempo ali, de alguns dias, algumas semanas, você começa a se dar conta, né, se dá conta realmente de que você tá longe, que é isso, porque na teoria a gente sabe que vai estar longe. Ah, mas tá bom, você vai estar na Itália, você vai estar longe, etc. Mas quando você tá, é que você realmente... Por isso que é complexo. Eu comecei a seguir muitas pessoas, muitos imigrantes, principalmente aqui da Itália, até antes da gente decidir vir morar aqui, para saber, mas assim, mesmo quando você sabe muito do assunto, ainda assim é complexo, porque, como eu falei, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Ela vai ter relacionamentos diferentes lá no Brasil, ela vai ter uma forma diferente de se relacionar e de se adaptar. Pode ser que a pessoa não tenha tanta facilidade em se adaptar e aí outra pessoa vai ter mais facilidade, enfim. Então eu vou falar um pouco da minha experiência. Então, depois de um mês que eu tava aqui, daí eu sou uma pessoa muito ativa, eu trabalho desde muito jovem, então eu senti falta um pouco da rotina de trabalhar, porque a gente acaba linkando muito quem a gente é ao trabalho e muito gira em torno do nosso trabalho. Acho que o Brasil, não sei se São Paulo, porque eu sou nata de São Paulo, e eu não sei se é porque em São Paulo tem muito essa cultura, eu não sei se é o Brasil todo, mas eu acho que mais ali, aquela região metropolitana, que tem essa cultura muito forte de trabalho enquanto eles dormem, lá, aquelas coisas, né? Aqueles papinhos Pablo Marçal da vida, né? E aí, então a gente, né, tira o trabalho e sobra o quê, né? A gente, né? Eu não tenho, assim, tanta dificuldade em ficar sem trabalhar desde que eu tenho dinheiro, aquela coisa, síndrome da herdeira, né? Que no caso não sou. Adoraria ter, né, essa possibilidade de poder só ir pro Pilates, aí depois eu faço trabalho voluntário, aí depois eu vou, né, faço meu skincare, que eu nem faço skincare, mas até faria se fosse, né, o caso. Mas tem muito a ver com o trabalho. Então, nesse momento, estou procurando, fiz muitas entrevistas e também a gente tem que falar do idioma, que eu acho que o idioma italiano, eu já falei isso em outro episódio em relação à questão de como o italiano é complexo. Para mim, pelo menos, pode ser que você fale assim, gente, mas italiano é o idioma mais fácil que eu já vi na minha vida. Eu até hoje acho, para mim, que o inglês é o idioma mais fácil que existe para mim, na minha opinião, porque eu acho o inglês muito fácil e eu acho o inglês também, eu, eu acho que muita gente convive muito no Brasil com o inglês em relação às séries, programas de TV a cabo, que na época, né, sou 40 mais, teve uma época que existia, né? A TV a cabo era quando chegou, né? Eu tava lá quando a TV a cabo chegou no Brasil. Ai, TV a cabo, não sei quantos canais, séries e aí virei a louca dos Friends. Os Friends me ensinaram muito, muito, muito inglês. Acabei aprendendo inglês autodidata mesmo. Acabei aprendendo sem perceber, por conta desses programas e séries que eu assistia. E aí o inglês a gente convive muito com ele, e aí ele fica meio entra redondo no ouvido, né? E o italiano, geralmente, o brasileiro, não tem muito contato com o idioma italiano, a não ser que tenha assistido Terra Nostra, que é uma novela que passou lá que eu nem assisti na Rede Globo, sei lá quantos anos atrás. Mas a gente não tem convívio com o idioma, a gente sabe uma palavra ou outra, a gente ouviu falar uma palavra ou outra, grazie, né, pizza. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose belle.
Então, antes de chegar na Itália, um ano e meio eu fiquei aprendendo o idioma. Mas eu juro pra você que só quando eu cheguei aqui na Itália que eu desenrolei. E o meu professor William falava isso. Que... Não, quando você chegar lá, você vai ver. E eu falava, prof, pelo amor de Deus, não me abandona. Porque eu não falo, eu não praticava tanto a fala. Eu tava ali nas lições e tudo, não sou uma boa aluna, não sou. Se você é um bom aluno, parabéns. Se você aprende um idioma, você faz lição de casa, você estuda, parabéns, você está certo. Eu que estou errado, porque sou uma péssima aluna. Beijo, professor William, mas graças a Deus o que ele me ensinou ficou ali em algum lugar, né? Neurociência explica, ficou aqui gravado em algum lugar. Eu sabia que quando eu chegasse aqui ia explodir, ia sair, né? Ia o negócio ia emergir de algum lugar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei aqui e eu não tinha como. Tinha que me expressar, inclusive porque eu sou uma pessoa que preciso me comunicar. Então, eu tive que me virar nos 30. Então, idioma hoje, recebo muitos elogios, que falo muito bem italiano, porque para mim o acento é muito importante, a embocadura, digamos assim, né? O modo de falar italiano. Para mim é muito importante também fazer o acento para ficar bem italianinho mesmo. Então hoje o idioma ele já está em processo de superação, porque o momento crítico passou. Depois de 4 meses de entrevistas, trabalhei 2 meses no refúgio, então rolou ali uma prática boa que me levou a um médio nível ali que tá indo, que agora eu tô indo muito bem. Acredito que agora é só daqui para melhor, né? E aí, então, é a questão primeiro de chegar, a questão de idiomas, adaptação com o idioma, a questão de cultura. Acho que que mais interessante, assim, para mim que gosto de comportamento humano, para mim que gosto de filosofia muito, que gosto muito de neurociência, eu fico observando muito o comportamento das pessoas, eu observo muito o humor, né? Porque eu sou uma pessoa do humor. Eu gosto de dar risada, sou palhacinha, sou mesmo, feliz da vida, não tem problema, sou mesmo. E aí eu fico tentando entender como é o humor italiano, como que é a piadinha que eles fazem, né? Do que eles dão risada. Hello. This is Phoebe. Hi. Phoebe, anche tu bellissima. Se siete tutte così belle mi trasferisco proprio qui. You betcha. Do que eles dão risada e o que eles não gostam, porque acho que é importantíssimo a gente saber uma coisa curiosíssima que eu descobri aqui em pouco tempo. Eu descobri que, por exemplo, as mulheres italianas, independente da idade, elas não gostam de ser chamada de senhora. E no Brasil, pelo menos com as minhas amigas, eu brinco muito. A senhora tá bem? Olha, peguei aqui. Obrigada, senhora. Eu brinco muito assim com as minhas amigas e eu gosto. E aqui, menino, não pode brincar com isso, não. As pessoas não gostam de verdade, assim. Elas se sentem velhas, assim, desfazendo, desmanchando de velhas, se você chama de senhora. A não ser que seja um encontro formal de trabalho, onde você vai atender uma pessoa e você vai chamar de senhora, normal. Mas eu falo isso na relação do dia a dia, quando você está trabalhando com uma pessoa, quando você tem amizade com uma pessoa. Isso é muito, né, só um exemplo, assim, de algo que eu descobri. Mas acho que a cultura é o grande lance da gente, porque na cultura, por exemplo, se uma pessoa vai do Brasil para os Estados Unidos, ela ainda está ali na América, e como a gente consome muito filme e série norte-americana, a gente já sabe um pouco como é a cultura, como que é o jeitão deles, né? E aí, se você vai para um país onde você, né, eu vou para Alemanha, vou para, né, para um lugar muito diferente do seu, para mim, por mais que a gente tenha muito a ver com a Itália, eu sou vêneta, inclusive, minha família, meu tataravô veio do Vêneto, de Padova, que ele é padovano. Mas, por mais que a gente tenha esse vínculo muito forte com a Itália, tem muita coisa da cultura italiana do dia a dia que a gente não sabe, assim como eles não sabem do nosso dia a dia do Brasil. Efetivamente, é só você estando aqui convivendo para você saber. Então, acho que observar o comportamento é um grande
estudo para mim, assim, eu gosto muito de observar, de conversar com as pessoas o máximo que eu posso, me comunicar o máximo que eu posso, olhar todas as situações de perto pra... E aí, enfim, agora a busca de trabalho tá rolando, ainda tô procurando em várias áreas, já fiz várias entrevistas e tô nesse processo de trabalhar. E também a gente fez a nossa mudança então para o nosso apartamento, para a cidade de Este, na província de Pádua, que é a cidade que a gente queria morar, que é uma cidade linda, 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 linda mesmo. E a gente conseguiu um apartamento bem no centro da cidade, então a gente faz absolutamente qualquer coisa a pé, porque a gente está no meio de absolutamente todos os lugares. E aí tem as colinas, a Coliugani, que é bem vizinha realmente à cidade que a gente mora, e a gente gosta de praticar trilha, caminhada, e as colinas elas são perfeitas para isso. Então a gente escolheu essa cidade, graças a Deus a gente conseguiu, o que é muito difícil, alugar uma casa aqui, porque quem tá aqui não quer ir embora, né? Afinal de contas, uma cidade bonita que nem essa, ninguém quer ir embora, tem tudo aqui. Então tem muito turismo local aqui também, ela não é uma cidade turística para outros países, mas para quem mora na região, essa cidade é uma cidade que muitas pessoas de outras cidades vizinhas vêm passar o dia aqui, almoçar aqui no castelo, que tem um castelo aqui do lado, com um jardim muito bonito, tem muitos eventos, então tem muito turismo local aqui. Então a gente tá aqui também perto das colinas que a gente gosta de praticar o hiking. Lá no YouTube tem vários vídeos nossos, tem Monte Baldo, tem vai entrar Monte Grappa, tem até no Brasil algumas trilhinhas que a gente fez, então tem muito conteúdo lá para você seguir. Então seguiremos aqui, eu acho que como é a vida na Itália, vai ter a parte 1, essa é a parte 1, vai ter a parte 2, e conforme o tempo for passando, eu vou trazendo mais percepções aqui. Já vou encerrando, porque já me estendi um pouquinho no tempo, mas se você ouviu até aqui, deixa uma estrelinha, deixa um comentário, se quiser bater papo, perguntar alguma coisa nas redes sociais, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Monopoli! Look at that!